MEC lança programa que concede mais autonomia financeira às universidades federais. Segundo o ministro Abraham Van Traub, a intenção é que as entidades façam parcerias com a iniciativa privada a fim de garantir recursos para manutenção. Bom, são 8h42 e sobre esse assunto, gentilmente atendendo a Jovem Pan, está conosco o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima. Secretário, como vai? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, obrigado pelo convite para debater um assunto tão importante para o futuro do país. Pois é, secretário, de ontem para hoje, a gente vem acompanhando algumas manifestações de reitores que têm dúvidas sobre como que esse processo vai funcionar. De que forma que haverá esse acesso a pelo menos 100 bilhões de reais por meio desse programa? De que forma, na prática, isso deve funcionar, secretário, para esclarecer o público, os ouvintes da Jovem Pan? Bem, primeiramente, a estratégia que a gente adotou é para mostrar que estamos abertos ao diálogo. Então, estamos numa fase de consulta pública para que não só os reitores, como todos os especialistas da educação possam opinar sobre o projeto. A gente construiu um site específico para captar essas sugestões de aperfeiçoamento e, concomitantemente, inclusive hoje de manhã, já enviei uma proposta de alteração legislativa para o WhatsApp de todos os reitores. Então, nós estamos completamente abertos ao diálogo. Agora, realmente tem muitas dúvidas porque o programa é extremamente inovador. O seu nome já diz, né? Nós estamos quebrando paradigmas. Resolvemos tomar uma pílula da juventude aí e querer criar um diálogo constante, especialmente com os estudantes que estão nos ouvindo também. Bruno Garchagen. Secretário, bom dia. Essas parcerias estabelecidas entre universidades e iniciativa privada, empresas, instituições, é algo comum em países como os Estados Unidos, que tem, enfim, universidades muito prestigiadas, com vários prêmios Nobel em várias áreas. O que eu queria perguntar é o seguinte: como é que se vence resistências dentro da universidade estatal, as universidades federais, sendo que há uma tradição de reitores, enfim, do pessoal que está dentro das universidades, de rejeitar esse tipo de parceria? Bem, por definição, a parceria público-privada já existe na concepção da universidade. A universidade tem que formar alunos para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, na sua grande parte, é o setor privado. Muito bom questionamento. A gente tem se inspirado nas melhores práticas internacionais. Então, quando você olha as principais universidades públicas nos top 50 dos rankings internacionais, você vê que o orçamento total delas, apenas cerca de 30% a 40% é público. Então, essas parcerias são sempre muito bem-vindas para fomentar a pesquisa científica. No Brasil, isso também já acontece, mas de uma escala muito menor. Então, o que nós estamos proporcionando para as universidades são os incentivos corretos, tendo em vista que a gente tem um grande capital humano, um grande sistema, um grande patrimônio que são os institutos e as universidades, e a gente quer fazer da educação uma marca tipo exportação. Denise Campos de Toledo. Secretário, bom dia. Eu queria saber a respeito da forma como se dará essa busca de recursos do mercado. Se fala em um estímulo semelhante, por exemplo, à Lei Rouanet, a criação de um fundo para a venda de imóveis públicos para maior captação de recursos. Agora, as universidades não têm experiência nesse sentido. Elas sempre operaram numa relação direta com o governo, com recursos públicos. Então, elas teriam de ter uma experiência, inclusive em mercado financeiro, dada a necessidade até de futuros investimentos. Então, eu queria saber como é que seria a coordenação desse processo e a transição, porque muitas universidades colocam assim que elas vão ficar expostas a essa necessidade de ir buscar recursos. Bem, primeiramente a gente tem que explorar três conceitos que são um pouco complexos para quem não entende do mercado financeiro, mas primeira questão é o funding. Nós estamos dando um acesso a recursos públicos e privados para os institutos e universidades federais a mais de 100 bilhões de reais. Essa é a primeira questão. Dentro desse funding, você tem patrimônio da União de 50 bilhões, fundos constitucionais 33 bilhões, Lei Rouanet. Isso é uma foto nesse momento, tá? Isso muda ano a ano, dependente da aptidão e da capacidade das universidades arrecadarem esses recursos e também da gente promover. O Ministério da Educação, ele vai se tornar um grande promotor dos grandes projetos das universidades. O segundo ponto é um fundo soberano do conhecimento. Esse será um fundo negociado em bolsa, um fundo multimercado, no qual parte do funding público, ou seja, o patrimônio da União, será integralizado em cotas
e essas cotas serão valorizadas por meio de investimentos do setor privado e terá rentabilidade. Essa rentabilidade poderá voltar para as universidades por meio de doações condicionadas para organizações sociais ou até mesmo pelos fundos financeiros das universidades, que é o terceiro ponto. Então, tem um fundo de autonomia financeira das universidades. E quando eu falo universidades, é universidade e institutos federais, tá? Esse fundo de autonomia financeira, o que a universidade captar de receita própria, diretamente vai vir dela, vai vir diretamente para esse fundo. Então, a gente tem 3 ações muito importantes que se complementam, tem uma interseção, mas a gente cria um arcabouço muito inovador e eu diria que a gente tem que ter orgulho das nossas ideias. A gente não tem que ter preconceito. Isso não existe em muitos lugares do mundo, porque a gente pegou as melhores ideias do mundo, juntou e tentou botar nesse programa que está aí querendo quebrar paradigmas. Ô secretário, rapidamente a última pergunta que chega de Brasília, nosso tempo está se esgotando. Josias de Souza. Josias. Secretário, bom dia. O que eu queria saber é o seguinte, desse plano todo que o Ministério concebeu, o que é aplicável imediatamente e o que depende de decisão legislativa? E os senhores têm uma estratégia para incluir esse plano no cronograma do Congresso, que parece congestionado com outras reformas? Bom dia, Josias. Foi uma ótima pergunta. Muitas dessas ações já existem nas universidades. O que a gente está fazendo é potencializando e criando uma visão sistêmica do processo. Nós nunca estaremos parados. O programa mostra isso. Aqui a gente sempre está inquieto com a situação financeira e de sustentabilidade das instituições federais. Logicamente que o Congresso Nacional é o palco da grande consulta pública que toda uma sociedade democrática faz. E lá é onde a gente vai debater um programa em suas audiências públicas, expondo as nossas ideias. A gente sempre quer escutar o Congresso Nacional, mas sim, a gente pode executar várias maneiras esse programa. Por exemplo, só um exemplo específico que a gente promoveu. Naming Rights, que é uma estratégia de marketing para que as empresas possam investir em educação, tendo uma contrapartida financeira para as próprias universidades, no lugar de poder explorar a sua imagem, né? Seja o seu logotipo, o seu nome. Isso já é permitido. Então, por exemplo, a Unifei, no sul de Minas, faz isso com a Vale e está desenvolvendo um campus somente para isso, no qual a pesquisa científica será extremamente potencializada, especialmente no caso da engenharia. Secretário de Educação Superior do MEC, o Ministério da Educação, Arnaldo Lima. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos e bom dia de trabalho. Até a próxima. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado, ouvintes, e contribuam para a nossa consulta pública. Sejam donos do seu próprio destino. Muito obrigado.